E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e gostaria de comentar com vocês sobre a minha meta de leitura para 2022, mas agora falando de e-books e audiobooks. Eu fiz questão de fazer essa separação porque dando uma olhada na meta de leitura da amiga Sherlock Holmes, do rapaz Rafael Pablo e da moça Gabriela Bevenuto, eles fizeram uma lista com apenas livros físicos. Então, para não ficar muito distante deles, eu fiz também a minha lista de livros físicos, mas tem muitos e-books também que eu gostaria de ler e audiobooks que eu gostaria de ouvir. Se você não viu, você pode dar uma olhada aqui no canal, mas lá eu falo sobre as categorias que eu elenquei dos livros que eu pretendo ler este ano. As minhas leituras de e-book vão ser principalmente dos e-books da Amazon, alguns do Kindle Unlimited, mas outros que eu comprei. Também do The Pilgrim, que tem e-books, mas também muitos audiobooks. E também livros do Logos Bible, software de estudo bíblico, que tem vários livros também. E sempre a gente vai adquirindo novidade a cada mês, sempre tem e-book gratuito. Então é por lá que eu faço essas leituras que eu falo aqui nesse vídeo. E como eu fiz na parte de livro físico, também, à medida que eu vou falando dos livros aqui, eu vou anotar no papelzinho e depositar aqui na canequinha para ser o meu TBR Jar, para ser o meu To Be Read, a meta de livros do que eu vou ler este ano, dentro de um potinho, e eu vou sorteando a cada mês, cada semana talvez, não sei. Vou sorteando aos poucos os livros que eu vou ler este ano. Acho que vai ser legal. Na categoria de prática do ministério, eu separei o e-book do John Angel James, A Grandeza do Ministério Pastoral, da editora CPAD. Eu já tenho esse livro já há algum tempo e eu conheci o John Angel James, nossa, vendo ele falando sobre a mulher piedosa, um artigo publicado pela editora Os Puritanos, se não me engano. Eu gostei da escrita dele e depois eu descobri que tinha esse livro dele publicado em português. Da parte de clássicos, eu pretendo retomar a leitura de O Mundo de Sofia. Como eu comentei lá naquele vídeo, tem muitos livros que eu comecei a ler e acabei parando por alguns outros motivos. Enfim, O Mundo de Sofia foi um desses livros. Eu acho que é um livro bem interessante e eu estou começando esse ano um mestrado bem na área de histórico filosófico, então eu acho que dá uma lida em um clássico, um romance, que traz um pouco sobre história da filosofia, eu acho que seria interessante. E ainda em clássicos, eu quero ler um livro da patrística chamado Regra Pastoral de Gregório Magno. É um livro daquela série capa verdinha da Paulus, né? E eu comprei numa época que a Paulus colocou vários dos seus e-books bem baratinhos, eu nem lembro o preço, R$5? Nem sei. Na parte de leitura e livros, que é para eu aprender mais sobre leitura, mais sobre como ler bem, para trazer melhor conteúdo aqui para o canal também. Pretendo fazer a leitura do Didascalion. Eu já comecei a ler há um tempo atrás e dei uma pausa também, mas eu gostei muito da proposta. E o livro Reading for Preaching, de Alvin Plantinga. O livro que fala como é importante a leitura para o aprendizado da pregação. Na parte de teologia da IPB ou de teologia reformada, eu quero ler o livro Welcome to a Reformed Church. É um livro que eu acho que tem tudo a ver com o nosso contexto brasileiro, né, de pessoas indo à igreja reformada sem saber bem como é que é. Eu não sei porque a gente não tem ele ainda sendo publicado em português. Talvez alguém esteja no processo de tradução. Mas eu tenho esse livro tanto em e-book na Amazon quanto em e-book no Logos. Esse, no caso, talvez eu leia no Logos pela facilidade de apenas em um clique já abrir ali para a leitura dos textos bíblicos. É um livro que fala sobre os vários princípios da teologia reformada, de uma igreja reformada, né? E também pretendo ler A Ceia do Senhor, de Thomas Watson, a obra de um puritano falando sobre um sacramento. E de interesse pessoal? Bom, pretendo continuar ouvindo o livro Manso e Humilde, de Dane Ortlund, não sei se é assim que fala esse nome, mas Manso e Humilde foi um livro que ganhou, sei lá, todas as categorias aí premiadas do The Pilgrim. Muita gente leu, muita gente gostou, muita gente recomendou. E realmente é um livro muito bom. Ouvi aí até um terço, eu acho, mais ou menos, do livro. Do que eu vi ali, eu gostei bastante. Realmente tem aquele tom devocional que é gostoso fazer umas leituras assim mais leves, que levam você a amar mais a Cristo e buscar mais a comunhão com Deus. É muito bom. Também quero ler o devocional Heart of the Matter, uma publicação da CCEF, que é um conselho de conselheiros bíblicos e educadores cristãos, uma fundação, né, melhor dizendo. E esse livro é um devocionário. Você tem ali uma meditação para cada dia do ano, de vários autores diferentes, sempre com um tom aplicado ao aconselhamento. Já tem muito tempo que eu tenho esse e-book. Parece que ele saiu de linha, você não encontra mais em e-book na Amazon.
Não sei se tem em outro lugar. Mas eu pretendo ler ali aquela página do dia para edificação pessoal mesmo e aprender um pouco mais de aplicação pastoral. Também pretendo ler o livro Meios Essenciais da Graça, de Paul Washer, também com essa pegada devocional sobre leitura bíblica, oração, comunhão com a igreja. Esse eu vou pegar do Kindle Unlimited e vou ler também o Providence, do John Piper. Esse livro estava para ser anunciado a tradução no ano passado, mas vai sair este ano pela Editora Fiel. E é um calhamaço sobre a doutrina da providência. Esse também eu já comecei a ler. Ele está disponível gratuitamente no site do Desiring God. E do que eu vi até agora, eu gostei demais. E também quero ler o livro Perdido no Meio, de Paul Tripp, Editora Fiel. Esse também eu estou pegando no Kindle Unlimited, porque no ano passado eu completei 30 anos de idade. Eu não sei se 30 anos de idade já é no meio, mas às vezes eu fico pensando assim, né, na vida e... Enfim. Mas é isso, gente. Essa é a minha meta. E assim, eu tenho a minha meta de livros físicos, de livros digitais, alguns audiobooks, mas sempre aparece coisa nova. Tem lançamento chegando, tem compromissos que a gente faz que precisa de leitura, tem trabalhos na igreja que precisa de outras leituras, sempre tem outras coisas, mas pelo menos ficam esses livros aí na meta para ficar no meu radar, né? Pelo menos eu tô caminhando naquela direção. Se eu desvio um pouquinho para um lado ou para o outro, a direção é aquela. Tomara que dê certo, né? Vamos ver se no final do ano eu trago boas notícias para vocês a respeito de metas de leitura, ok? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!